Os americanos lançaram o FedNow, um sistema de pagamentos parecido com o Pix, e com isso começaram as teorias da conspiração, né? Será que esse é um aquece para o dólar digital? Será que essa é a tão temida moeda única global? Será que esse é o fim das stablecoins? Esse vídeo é para te explicar tudo o que se sabe até agora sobre o Pix dos Estados Unidos e as consequências desse projeto. Você vai ficar de queixo caído com o que os governos estão tramando e como isso vai mudar completamente a forma como a população vai passar a fazer transações financeiras no mundo todo, inclusive você. Eu sou a Cacá, cofundadora da Área Bitcoin, e se você quer aprender tudo sobre Bitcoin e como atingir a sua soberania e liberdade financeira, o Bitcoin Starter é o nosso treinamento do zero ao avançado, com mais de 100 aulas para você virar um expert no assunto. O link tá aqui na descrição do vídeo, as inscrições estão abertas, clica lá e eu te espero na turma. Bora então entender o que é esse tal de FedNow. O dólar é a moeda reserva de valor global e a mais usada em negociações no mundo todo, né? Gasolina, arroz, fertilizantes, Bitcoin, tudo é precificado em dólar e depois convertido na moeda local. É o padrão monetário global. Se o dólar virar uma moeda digital de um banco central, uma CBDC, pode ser o passo que faltava para a tão temida moeda única global. Para quem não sabe, o Federal Reserve é o banco central mais poderoso do mundo, porque controla a moeda que o mundo inteiro usa e demanda. Só que não tem nada de federal no Federal Reserve. E ele não tem nas suas reservas o lastro de todos os dólares que deveria. Moral da história, o Federal Reserve não é um Federal Reserve. Então se liga aqui que eu vou te dar a real sobre o Fed. O Fed é uma estrutura pública privada única em que um cartel de banqueiros opera dentro do governo americano, mas que se diz independente do governo para isolar o Banco Central das pressões políticas no cumprimento das suas diversas funções. O que é lindo na teoria, mas que na prática é óbvio que não acontece, né? Nem nos Estados Unidos e nem em qualquer país do mundo. Ou seja, o dinheiro fiat nunca foi de verdade, é só papel apoiado por política e dívidas. E aí, com o projeto FedNow, essas mesmas estruturas vão continuar coordenando e centralizando o sistema de pagamentos. Adivinha onde que o Fed está se inspirando para implementar o FedNow? No nosso incrível e maravilhoso Pix. Contém ironia. O Pix é um sistema brasileiro de transações rápidas, globalmente conhecido como RTP, e que mais cresceu globalmente. Esse sistema ele processa 2 vezes mais transações em tempo real per capita que a Índia, que é conhecida por ter sistemas bancários de pagamentos avançados. Veja bem o tamanho do negócio. Menos de 2 anos depois da implantação, o Pix ele já processa a grande maioria dos pagamentos B2B e mais de 75% da população adulta já enviou ou recebeu um pagamento via Pix. O sistema processa cerca de 250 bilhões de dólares em pagamentos por ano entre consumidores e comerciantes. Isso equivale a mais de 40% do volume do cartão e 20% do total de gastos dos consumidores. É muita coisa, né? Os americanos estão de olho nesse crescimento que se apoiou em 3 pilares. Primeiro, infraestrutura rápida e barata. O sistema Pix ofereceu aí uma infraestrutura muito rápida e gratuita para a maioria dos usuários e teve uma coordenação com todo o sistema bancário e de fintechs. 2. A coordenação com os bancos. O Banco Central exigiu que qualquer instituição financeira com mais de 500 mil usuários oferecesse o Pix no lançamento. Ofereceu não, né? Forçou, né? Todo mundo tinha que oferecer. Terceiro, a adoção acelerada com a ajuda de fintechs. Então, o crescimento do Pix ele coincidiu com a aceleração de bancos digitais como o Nubank, o Inter, que se acotovelaram para inserir o Pix e roubar clientes dos bancões. Esses bancos digitais, eles não possuem agências físicas, né? E conseguem ser grandes porta-vozes de outros produtos digitais centralizados como o Pix e possivelmente no futuro do Drex também, né? Então, muito provavelmente, o Fed vai anotar tudo isso e enxertar o que fizer sentido no seu sistema. Vai criar mecanismos gratuitos para o usuário final e forçar todo o sistema bancário de fintechs a participar para tornar o sistema mais eficiente. Ou seja, a centralização e o poder dos bancos centrais sobre as pessoas tende a ficar cada vez maior, né? O ponto de divergência entre Pix e FedNow é que o sistema americano não vai começar sendo oferecido primeiro para a população como o Pix foi. Ele vai ser oferecido inicialmente para os bancos do Fed System. Se o Pix evoluiu como uma solução de front-end, né, para os consumidores brasileiros, o FedNow vai ser lançado como uma rede de back-end disponível para os bancos a um baixo custo operacional. O Fed vai lançar o seu sistema de pagamentos ao inverso do Pix. Então, vai lançar o FedNow e unificar o sistema bancário primeiro,
para depois, através de uma CBDC, criar um mecanismo fácil e barato para a população final usar, né, através do dólar digital. Beleza, então como que vai funcionar o sistema americano? O que se sabe é que o FedNow vai seguir a ISO 20022, um padrão internacional aí para mensagens e dados financeiros desenvolvido pela Organização Internacional de Normalização, ISO, né? É um padrão internacional de comunicação financeira para que todos os países falem a mesma língua e os sistemas financeiros possam se conectar mais facilmente. É o Open Banking, né? Muito falado aqui no Brasil, só que na versão agora global. E vai ser também uma espécie de conta mestre entre bancos, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e permite transações instantâneas. O sistema também vem acoplado com formas de vetar transações que eles chamam de ferramentas de segurança de dados e prevenção de fraudes. O curioso é que em 2019, quando a ideia do FedNow foi lançada, os grandes bancos foram contra, totalmente contra. Agora todos eles estão dentro do piloto, olha que curioso. Já tem 110 bancos participando, como o JP Morgan e o Wells Fargo, né, que são grandes bancos nos Estados Unidos. E o que será que fez esses grandes bancões mudarem de ideia? Mais grana vai começar a passar pelos bancões. Óbvio, né? O FedNow, assim como o Pix também fez, vai alavancar a conta principal já existente dos bancões participantes ao Banco Central. Enquanto o sistema Wire atual exige que os bancos tenham uma conta separada específica para liquidez, né, na Clearing House para liquidações finais. Ou seja, grandes bancos agora vão ter mais agilidade e volumes maiores para operar direto com o Banco Central, e isso é tudo que um bancão gosta. O problema vai ser para os bancos pequenos, né, que já estavam aí sofrendo com a crise de liquidez causada pela subida de juros nos Estados Unidos, e agora o FedNow vai centralizar as operações em bancos maiores, como o JP Morgan, como eu comentei. Além disso, para participar, os bancos precisam se integrar ao FedNow para oferecer acesso aos seus clientes. Nisso, eles têm que aí desenvolver tecnologia, controle de fraude, se conectar a vários sistemas, que é um processo bem mais caro, né? Bancos grandes provavelmente vão construir essa conexão, mas os bancos menores podem não ter os recursos para desenvolver tudo isso de forma tão rápida, né? Naturalmente, o Fed então está criando ainda mais centralização nele mesmo e dando mais poder para os bancões que já estão aí consolidados no mercado. O FedNow, assim como o Pix, é um ensaio para uma CBDC, né? Uma moeda digital dos bancos centrais. E o futuro do FedNow é justamente o digital dollar, né? O dólar digital. Mas como se não bastasse, existe o plano de transformar o dólar digital numa CBDC usada para liquidações finais entre bancos centrais do mundo todo. Em março de 2022, o presidente Joe Biden assinou a ordem para criar a estrutura da CBDC americana. E de lá para cá, um projeto chamado Project Cedar completou o período de teste de 12 semanas da chamada fase 1, com o objetivo de enviar dólares internacionalmente entre países. Ou seja, estão fazendo de tudo para manter o dólar como padrão monetário, só que agora também na versão digital. Eles chamam isso de Wholesale CBDC, CBDC atacadista, que vai ser usada entre bancos centrais e bancões que fazem remessas. Então, olha só o caminho dessa treta monetária. Com o surgimento do Bitcoin, várias altcoins nasceram copiando e querendo competir com ele. Aí vieram as moedas digitais de bancos centrais para não deixar o Bitcoin crescer em adoção. E por último, agora as CBDCs estão competindo entre si para ver quem cria aí sistemas que sejam usados primeiro. 11 países já lançaram o piloto da sua própria CBDC, e nessa parte aqui em vermelho, aqui na imagem, você consegue ver quem são esses países. 32 países estão desenvolvendo, né, a sua CBDC, e 46 estão pesquisando e começando essa pesquisa para muito certamente, brevemente, aí começar o desenvolvimento da sua CBDC também. Então são 130 países envolvidos em projetos de moedas digitais, o que representa 98% do PIB mundial total. Ou seja, quase todo o dinheiro fiat vai se tornar uma CBDC, a versão fiat centralizada e totalitária do dinheiro, o oposto do Bitcoin. O efeito colateral desse novo sistema é que dá aos bancos e aos governos superpoderes, que as pessoas não estão exatamente conscientes das consequências, e você que está assistindo esse vídeo agora vai ficar por dentro, né, por favor. O BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais,
está criando um sistema que unifica todas as CBDCs, que torna todas elas interoperáveis. Então, talvez não vai existir uma moeda única propriamente dita, né, que muita gente está dizendo que vai ter, mas sim uma única norma, um único sistema fiat, em que todas as CBDCs seguem o mesmo mecanismo. O BIS, inclusive, tem vários projetos que buscam unificar formas de liquidação de todas as CBDCs que estão sendo criadas, como o projeto Dunbar. Esse projeto ele pretende conectar todas as CBDCs entre si. E isso dá ao BIS e as entidades vinculadas a ele poder sobre o sistema financeiro do mundo todo. Não só poderes políticos, mas poderes tecnológicos, o que é um grande perigo, porque governos nunca tiveram tanto poder sobre as pessoas, sobre as populações, né? Já houveram muitos exemplos na história do porquê não confiar demais em políticos, presidentes, imperadores, reis, porque em algum momento eles vão abusar da confiança a benefício próprio. Tem uma frase clássica que diz: um governo grande o suficiente para lhe dar tudo o que você quer é também um governo grande o suficiente para tirar tudo o que você tem. As moedas digitais de governos dão poder absoluto para tirar nosso dinheiro apertando apenas um botão. Muita gente acha que isso é balela, difícil de acontecer, que é teoria da conspiração, que a gente está exagerando, mas cara, não é. O governo dos Estados Unidos ele fez isso em 1933. Confiscaram o ouro de todos com a ordem executiva lá 6.102. E mais recente ainda, o Collor fez isso aqui no Brasil. Quem que lembra? Nos anos 90, enquanto ele era presidente, ele confiscou a poupança das pessoas que até hoje não viram a cor do dinheiro de volta. O abuso de poder é mato, né, gente? Quando se mistura dinheiro e poder, e as CBDCs vão deixar aí as populações totalmente vulneráveis a líderes autoritários, que às vezes não parecem autoritários, mas daqui a pouco vira casaca e é autoritário, entendeu? E ninguém viu. Apesar de todo o sistema bancário atual já permitir fazer tudo isso, né? Porque tem gente que vai dizer, mas como já dá para fazer, né? Tipo, já é tudo muito digital hoje em dia. Só que com as CBDCs, isso pode ser feito muito, muito, muito mais rápido, sem dar tempo de ninguém se proteger. Além disso, acaba com a privacidade e a liberdade para usar o dinheiro como você quiser, ou seja, vamos saber tudo que você faz. O Yuan Digital, CBDC lá da China, vem com uma data de validade para forçar o consumo e manipular como as pessoas gastam o seu próprio dinheiro. Se vai ser com gás, com comida, com roupa, com educação, ou daqui a pouco você fez alguma coisa que o governo lá não acha que é certo e você não pode mais viajar. Aí eles veem que você comprou uma passagem, pum, corta o seu acesso à sua conta. Já pensou isso, hein? É bizarro esse negócio. Eles podem direcionar o que você vai poder comprar ou não. Bacana, show de bola, vai ser muito boa essa CBDC. Contém ironia. Eu não estou inventando essa história. Nesse vídeo aqui, ó, um diretor da FMI fala justamente isso, assiste aí. By programming CBDC, those money can be precisely targeted for what kind of people can own and what kind of use this money can be utilized. Percebe que, sob o disfarce da segurança, que isso tudo é para evitar a lavagem de dinheiro, evitar o terrorismo e fazer todos nós acharmos aí super legal esse tipo de tecnologia, como cidadãos bonzinhos que somos, cumpridores da lei, a gente está caindo que nem uns patos e passando a usar uma ferramenta aí de vigilância em massa que depois de instalada vai ficar muito mais difícil da gente se livrar dela. É um cavalo de Troia. Dentro dos argumentos de facilidade de uso, de segurança e de inclusão financeira, mora o controle total do governo sobre as suas finanças, né? As finanças aqui de todo mundo. Tem uma outra frase muito boa, não sei se você conhece, do Benjamin Franklin, que diz: aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade e nem segurança. Essa foi na cara, né? Benjamin Franklin. Há quanto tempo, né, ele fala isso? Há quanto tempo? Exatamente. E nada mudou, né? Aliás, só piora. Outro ponto é que com a criação de um dólar digital, as stablecoins privadas como o USDT, o USDC e o USD poderiam ficar ameaçadas. Afinal, com o dólar digital oficial, teria menos risco aí de contraparte que as empresas que lançam essas stablecoins, né? Por que as pessoas usariam isso então, né? As stablecoins, elas cresceram muito na última década e possuem cerca de 140 bilhões de dólares em capitalização de mercado hoje. E até o PayPal anunciou recentemente que vai lançar a sua própria stablecoin. Mas pode ser que a stablecoin do PayPal, ela tenha o mesmo destino que a DiEM, ou a Libra, né, do Facebook. E a ideia caia por terra por pressão regulatória. Você lembra desse projeto da DiEM, da Libra? Era de 2019,
A gente foi numa conferência em São Francisco em 2019 e lá era o alvoroço, era o tal do cara do Facebook. Todo mundo queria falar com ele, ele era o principal palestrante da conferência e hoje, ó, nunca mais se ouviu falar no tal do projeto, né? Passou, morreu. Então, apesar dos defensores das stablecoins dizerem não é bem assim, né? Uma CBDC não é concorrente direta das stablecoins, porque stablecoin não depende dos bancos e as CBDCs dependem dos bancos, né? O que entra em jogo nesse caso aqui das stablecoins é o risco regulatório. Os reguladores americanos estão considerando stablecoins securities não reguladas, né? E os criadores dessas moedas e empresas podem entrar na mira da SEC antes mesmo aí do dólar digital ser lançado. Sem contar que governos não gostam de competição. A competição só é permitida entre empresas e não com as próprias moedas governamentais. Mexeu na minha moeda, mexeu num vespeiro. É por isso que com o lançamento das CBDCs, vale ficar de olho sobre como os reguladores vão lidar com as stablecoins privadas. Se liga aí se você tem stablecoin. Bom, acho que deu para entender aí quanta coisa tá rolando nos backstages políticos e econômicos pelo mundo e que em breve deve mudar toda a dinâmica de como o dinheiro é transacionado e mudar para sempre a vigilância dos governos com suas populações. Então, para resumir esse forrobodó todo, vamos lá. O FedNow é uma espécie de Pix americano que vai preceder o dólar digital e pode guiar como a arquitetura de rede global das CBDCs vão se interconectar. Afinal, 93% dos países já estão trabalhando nisso. É muita coisa, né? Tá uma galera aí arregaçando as mangas para criar CBDCs. Boa coisa não deve ser, óbvio, né? Como eu já falei aqui nesse vídeo. Caso isso aconteça, não vai ter uma moeda única, mas sim um sistema único que se conecta muito mais facilmente que através do sistema SWIFT bancário atual, que é super burocrático também, né? Esse sistema não gosta de competição, então é possível que as stablecoins entrem na mira e sejam derrubadas. Isso só mostra a importância de sistemas open source e resistentes à censura como o Bitcoin, que não tem como ser derrubado por governos isolados ou em conjunto. Sistemas que garantam a autonomia das pessoas vão ser cada vez mais imprescindíveis se o futuro está indo na direção em que os governos podem passar a usar as moedas como ferramentas de vigilância e facilitem o abuso de poder. Seja o dólar digital, o yuan ou o Drex, não importa. Ainda bem que as CBDCs, por exemplo, têm cerca de 80% de oposição em países desenvolvidos, ou seja, as pessoas estão meio assim com isso aí. Mas, infelizmente, são muito populares, como o próprio Pix aqui no Brasil, né? Para governos que buscam cada vez mais controle. E você ainda pode escolher não participar desse panóptico financeiro disfarçado de inclusão financeira. É só escolher o Bitcoin e dar um opt-out nas fiats. A gente te ajuda nesse processo. É só clicar aqui embaixo no link do Bitcoin Starter e bora junto. Se você gostou desse vídeo, compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações todas e eu acho que é todo mundo. Então compartilha aí. Valeu e a gente se vê no próximo vídeo.